Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política a gente recebe hoje o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior, que é do PDT, um dos mais experientes deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele é também um dos presidentes do América Futebol Clube. O presidente, né? A gente primeiro, é muito bom a gente estar aqui, Rodrigo. E quando você fala, você é um dos presidentes. Não, nós temos um conselho administrativo. E logo no início, a confusão foi essa. O Alencar é um dos presidentes, ou tem vários presidentes. E nós deixamos rolar. E aí o pessoal, mas quem manda tem vários... Não, o América tem um presidente só que chama Alencar da Silveira. Outros são membros do conselho administrativo. É bom que se explique, porque todo mundo vai se referir ao América fala são vários presidentes. E no início eu até brincava, né? Somos 9 e se apertar nós vamos colocar mais 2 para a gente entrar dentro de campo e jogar. Mas ali nós temos uma participação conjunta de todos, todos eles que fazem parte da administração, eles vivem ali o dia a dia do América, mas com uma presidência só, que é o Alencar da Silveira. Isso pode se chamar efetivamente de presidencialismo de coalizão, que é um termo que inclusive está na moda ultimamente, né, deputado? Bem-vindo aqui à Super Notícia FM, é um prazer recebê-lo. Bom, deputada Ana Luísa Faria, nossa repórter, está aqui com a gente participando. Há muito tempo que não aparecia por aqui. Bem-vinda de volta. Bom dia, Ana. Bom dia, Rodrigo. Delma, deputado. Bom dia. Bom, deputado, eu quero começar essa entrevista, antes até da gente falar de política com o senhor, eu queria falar um pouquinho de futebol, até porque o futebol e a política muitas vezes caminham lado a lado, né? E ontem foi um dia muito representativo para o futebol mineiro, que foi o dia em que o Conselho Deliberativo do Atlético aprovou a construção do estádio, da Arena MRV, como deve se chamar o estádio do Clube Atlético Mineiro. E hoje o Atlético, ele divide o Independência com a América no que diz respeito ao mando dos jogos. Como presidente do América, eu queria saber como é que o senhor avaliou essa decisão do Conselho e essa possibilidade até de, em breve, uma saída do Atlético do Independência. Eu tive a oportunidade já de conversar com o Daniel várias vezes, logo quando surgiu o assunto do estádio do Atlético. Aí vem a opinião do Alencar da Silveira, presidente do América, e vamos colocar assim, comprometido com Belo Horizonte. Eu falava com o Pimentel que chegou na hora que o Atlético não vai voltar atrás e o estádio vai ser, na minha opinião, vai ser um sucesso para eles. Mas, na minha opinião, como cidadão, como político responsável por Minas Gerais, eu falei com o Pimentel há 3 anos atrás. Estava na hora dele pegar o Mineirão e o Independência e ceder para os 3 times. Os 3 times administrar o estádio. Com isso, nós não precisaríamos de mais um estádio. O Atlético ia fazer as suas partidas no Mineirão e no Independência. Partida até 20 mil torcedores faríamos no Mineirão, no Independência. Partida acima de 20 mil torcedores no Independência. Olha que nós vamos ter agora mais um palco para o esporte, para um time, vamos colocar assim. Então vai ter mais um palco para espetáculo. Agora o Mineirão vai ficar abandonado e o Independência também. Eu estou vendo ontem no Super Notícias também, logo após a entrevista que foi dada pelo Atlético, que o ABWA não vai administrar mais o Independência. Eu acho que a ABWA, antes de a Lua Arenas, né, antes de sair do Independência, tem que pagar o que deve, né? Porque ela deve ao Estado hoje uma quantia de quase 2,5 milhões, ela deve ao América quase 2,5 milhões e tem que pagar. Porque mesmo se ela para continuar o trabalho ali, ela tem que fazer o pagamento dos débitos ao Atlético, ao América e ao Estado de Minas Gerais. Como é que está esse relacionamento hoje, deputado? Tá estremecido, principalmente depois daquela história, até do Atlético tentar construir ali um puxadinho naquela parte aberta do Independência? Aquele puxadinho, vamos deixar bem claro, aquele puxadinho não foi o Atlético, não tem um Atlético ali. Aquilo foi uma jogada do Bruno da BWA. Ele tentou colocar ali um equipamento que ia tirar a segurança, na minha opinião, ia causar mortes ali. Porque é um equipamento que é aquém do que a necessidade que tem no estádio. Imagine você que ali nós estamos em cima de uma caixa d'água, ali é uma caixa d'água que tem naquela parte, e não tem fundação nenhuma. Você coloca lá 5
6, 8 mil pessoas numa arquibancada daquela. Na hora que o ônibus do Atlético chegasse, ou qualquer outro ônibus, ia todo mundo para um lado e ia afundar, ia cair. Eu acho que o que o América fez, quando mostrou que aquele puxadinho não podia estar ali, é uma questão de segurança para o torcedor de qualquer clube que ali esteja. Então, a primeira coisa que nós estávamos e ficamos preocupados foi com a segurança dos torcedores. E a BWA, a Lu Arenas, o dirigente não pode nunca, da BWA, não poderia nunca ter feito um equipamento daquele para atender o torcedor. Vamos começar a falar de política propriamente dita, então, deputado. E por falar nisso, eu quero convidar todos os americanos hoje, simpatizantes do América, que nós temos um jogo importante hoje, às 19h30, no Independência contra o Vila Nova, que é um jogo de um confronto direto. E é a continuação que a gente está dando nessa caminhada importante rumo à Série A e, quem sabe, ao Campeonato Brasileiro. O América que é sempre um time muito simpático a todos nós, que mesmo aqueles que não são americanos, mas sempre tem, e a gente precisa registrar isso, tem sempre muita simpatia pelo América Futebol Clube. É deputado. O melhor time, o time de todos, né? Bom, mas falando então, deputado, da questão da política. A gente tem recebido aqui constantemente participantes do mundo político, né? Deputados, já recebemos senadores, pré-candidatos à presidência da República. A gente tem perguntado com unanimidade para todos aqui, sobre a questão da reforma política que está em tramitação em Brasília, né? E hoje existe aquela possibilidade de uma reforma política com o fim das coligações partidárias, que seria a partir de 2020, já com uma cláusula de barreiras a partir das eleições do ano que vem, cláusula de barreiras que, por exemplo, dificultaria muito a vida dos partidos nanicos. Não é o caso do partido do senhor, que é um partido de porte médio. Mas eu queria saber a sua avaliação dessas possibilidades de reforma política que estão tramitando, inclusive até a respeito daquele fundo bilionário de campanha que chegou a ser cogitado também. Rodrigo, a gente tem que colocar, a bancada toda aqui, nós temos que lembrar o seguinte: há muitos anos eu venho lutando por uma reforma política, uma unificação das eleições. Primeiro, nós temos que unificar as eleições no Brasil. Eu falo aqui o que eu falo já há anos. Já passou da hora de unificar as eleições no Brasil. Não adianta ter eleição de 2 em 2 anos. O Brasil para de 2 em 2 anos. Ano que vem o Brasil está parado por causa das eleições a nível estadual e a nível de Câmara Federal e a presidência da República. Aí o seguinte, acaba a eleição, já começa outra para presidente, para prefeito. Tem que parar, unificar as eleições. Uma constituinte exclusiva. Logo antes, eu chamava a atenção e tive um pronunciamento na Assembleia, falava o seguinte: Dilma, bate a mão na mesa, tá sabendo a situação que está tendo? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar uma eleição geral para o ano que vem. Se ela tivesse feito isso, não tinha acontecido com o Brasil o que aconteceu com o Brasil. Chamava uma eleição geral, uma constituinte exclusiva, não com políticos, mas com a sociedade organizada. Fim de partidos políticos. Nós temos um partido de político, virou indústria. E olha aqui, uma coisa que eu luto sempre: fim das emendas parlamentares. Deputado é para legislar e para fiscalizar. Nós temos que ter, o governo federal tem que mandar dinheiro para Belo Horizonte para aplicar na saúde, para aplicar na da educação, para aplicar na segurança pública, no transporte, e o deputado vai ter que fiscalizar. O vereador tem que fiscalizar esse recurso, não é para fazer, o deputado não pode ser legislador, ou melhor, executivo, não. E olha a sacanagem que acontece quando a gente falo com tranquilidade o que eu falo aqui, falo em qualquer lugar no mundo. Um deputado vira e fala assim: nós estamos mandando uma emenda para a prefeitura de 10 milhões para fazer a obra tal. Ele indica o empreiteiro, e desse aí o empreiteiro já tira 50% para ele. O prefeito vai lá e pega mais 20%. Aí chega na Câmara de Vereadores, tem que dar mais 10 e faz a obra dos 10 milhões, chega para fazer a obra 1 milhão, 2 milhões de reais, o resto tudo enfiam no bolso. Isso aí nós já estamos vendo essas denúncias há muito tempo. Então nós temos que acabar com isso no Brasil, e vai acabar desse jeito. Outra coisa, com emenda parlamentar, não existe a independência do poder legislativo. Com a emenda parlamentar, o deputado ainda vota para receber o recurso que ali está. Ele vai receber o seguinte: eu preciso liberar uma emenda lá para minha cidade das Couves ou qualquer outra cidade, e eu só tenho que votar. Então, não existe. Olha que nessa legislatura, na Assembleia Legislativa, nós temos deputados que eram governo, que eram secretários no governo passado e, por causa das emendas parlamentares, se tornaram base de governo. No início eu brinquei.
logo no início eu falei, olha aqui, ó, quem está mudando não sou eu, quem está mudando é o governo, então eu sou governo de qualquer jeito. Isso foi uma maneira da gente mostrar o seguinte, tem muita gente que ali está que tende e pesa por receber esse recurso. Então, para finalizar, e para o Brasil mudar, é unificar as eleições, é um constituinte independente, é a fim dos partidos políticos, esse monte de partido político, uma causa de barreira, tem que acontecer, não pode ter indústria. E eu vou falar, a gente comentava antes de entrar no ar sobre o Distritão. Distritão, da maneira que está sendo colocada, a opinião pública está fora. Vai ser aprovado um Distritão, mas está vindo um fundo partidário também. A opinião pública, a população, o ouvinte da Super hoje ele tem que entender que o Distritão ele vai moralizar, ele vai dar mandato para quem tem voto, para quem tem voto. Não pode o que acontece hoje. Pessoa ficar fora de uma Assembleia Legislativa com 56 mil votos para cima, 56, 55 mil votos. Quantos nós tivemos dessa maneira? E gente aí, deputado entrar com 25 mil votos. Para ter mandato tem que ter voto. Isso eu falo desde o início. Mas o senhor não acha que isso vai beneficiar quem tem mais dinheiro para fazer campanha? Não, eu não acho não. Vai beneficiar quem tem mandato, quem tem condição e quem tem voto. Você nunca pode pensar o seguinte, colocar dentro da Assembleia Legislativa, hoje nós temos na Câmara Federal, e aí a imprensa divulgou outro dia que tem deputados do partido do Tiririca que bancam o Tiririca no que tange na vida política, porque sabe que o Tiririca busca os votos e ele tem. Olha aqui, ó, se você imaginar, o critério de hoje é que beneficia. O critério de hoje é que faz a pessoa fazer um partido, ajudar meia dúzia para somar os votos, para ele ter o mais votado do partido. E ele entra sem a condição de ter uma representatividade. O Distritão, ele vai dar mandato para quem tem voto. Quem tem voto vai ter mandato. Quem não tem vai ficar fora. Não pode. Um só puxador de voto, fazendo 3, 4 deputados com voto sem expressão nenhuma. Deputado, vamos falar um pouquinho das eleições de 2018. O seu partido apresenta o pré-candidato, que é o Ciro Gomes, e eu queria saber como que o PDT mineiro está avaliando essa candidatura do Ciro, como que está isso dentro do partido aqui em Minas. Aqui em Minas, o Ciro é um nome forte, ele tem o apoio de todos os dirigentes que ali estão dentro da executiva partidária. O Ciro é um nome que eu acho que pode surpreender. Olha que nós temos todos os políticos que foram envolvidos nisso e daquilo, todos os ex-ministros têm problema, todos os ex-governadores têm problema e o Ciro nada. Ficha limpa, e eu acho que é isso que o Brasil. Tá bom, tem um gênio difícil, um gênio, um estupim curto? Tem estupim curto. O Brasil precisa de pessoas sérias, pessoas honestas. Ciro é um excelente nome, apesar do estupim curto. Eu falei, Ciro, nós vamos ganhar essa eleição se você não chegar na metade do caminho e começar a soltar os cachorros em alguém, nós ganhamos essas eleições. Então, eu acho que o Ciro é um excelente nome e o PDT caminha com ele, sim. O senhor falou que o PDT caminha com o ex-ministro Ciro Gomes, mas a gente recebeu aqui, pouco tempo atrás, um integrante que é do seu partido, que é o deputado estadual Sargento Rodrigues. E ele afirmou que não apoiaria o Ciro de maneira nenhuma. Então, como é que fica isso no PDT? É um pensamento do Sargento Rodrigues. Eu acho que se partido, eu acho que tem que ser feitas as discussões. Partido, o nome já fala, já é partido. Mas a partir do momento que nós queremos uma união, o Rodrigues vai ter que rever a posição dele. E eu tenho certeza que vai chegar uma hora que o próprio Lupe, presidente nacional, vai ter uma conversa. Eu acho que a executiva vai ter uma conversa. E a gente vai mostrar da importância que tem do Lupe. É a opinião exclusiva do deputado Sargento Rodrigues. As opiniões contrárias ao pré-candidato Ciro Gomes, elas se baseiam, deputado, um pouco de que ele teria ainda um estigma da esquerda, né? Apesar de que ele não veste essa carapuça, digamos assim, da esquerda. Inclusive, quando ele esteve aqui, gente, né? Ele falou isso pra gente aqui no programa. Qual que vai ser a estratégia do partido, então, para que o Ciro, uma vez que a gente vê aí o candidato natural do PT, que é o Lula, ainda não tem uma definição sobre a candidatura dele, para que o Ciro não saia como se fosse o candidato da esquerda, mesmo ele representando o PDT? O Ciro vai ter que mostrar, acima de tudo, a qualidade que tem na sua performance política, na sua performance de direção.
Eu acho que eu entendo muito que partido político, eu tenho ainda aquela convicção que a pessoa no Brasil hoje, ela vai votar no nome, ela vai votar pelo que a pessoa é, pelo que a pessoa fez. Ela vai esquecer um pouquinho essa coisa de, o partido está ali naquela linha, não. Eu voto no Ciro porque o Ciro foi um bom administrador, o Ciro sabe o que vai fazer. E é isso que eu acho que tem que mostrar. Acho que acabou esse negócio do marqueteiro chegar e vamos vender essa ilusão ou aquela. Acho que a pessoa tem que votar, de repente, vai votar num presidente da República que comunga com as ideias dele, que tem um compromisso e tem um passado limpo. Deputado, eu queria saber do senhor, que o senhor fizesse para mim uma avaliação do governo do Estado. O governo do Estado, com todas as dificuldades, está tentando levar, né? O Pimentel pegou o governo na pior forma possível. Eu quero deixar o seguinte, sou oposição, falta muita criatividade, a Assembleia tem ajudado em muito, o governador tem um parceiro, que é o presidente Adalcléver, que é parceiro do governo, abriu e colocou a Assembleia para todas as dificuldades que teve o governo de Minas até então. Ele teve o apoio, sim, da Assembleia em geral. A oposição votou, fez as suas críticas, foi derrotada, mas a Assembleia sempre deu a condição para o governo fazer o melhor. Se não fez, é por causa da situação. Nós temos uma situação muito difícil. E o Pimentel, eu acho que se a gente tivesse com outros nomes, poderia ter uma experiência maior no governo de Minas. Então, o senhor acha que o problema do governador Pimentel é a equipe que o cerca? É o secretariado, por exemplo? Eu não falo que é o secretariado, eu falo até de repente a tal conjuntura que tem, que atravessa o país hoje. Eu falo, mas o Pimentel nunca pode reclamar da Assembleia de Minas. A Assembleia de Minas deu ao Pimentel tudo o que ele precisou até hoje. Falta um pouquinho de criatividade e mais resultado nesse governo que aí está. Não é, eu acho que quem comanda é o governo. Tem o secretariado é fraco, mas se você tem um governador forte, o governador ele cobra e cobra providência nos acontecimentos ou no que tem ali no dia a dia. O governo está com dificuldade e não consegue sair dessa paradeira que está aí hoje. Nas eleições para o governo do Estado, o PDT deve caminhar ao lado de quem? Nós vamos conversar ainda. O PDT, eu acho e torço para que o PDT lance um candidato. Nós temos o presidente Mário Eringer, que tem deputado federal, que tem toda a chance de ser candidato ao governo de Minas. O PDT pode perfeitamente ter o seu candidato para dar o palanque aqui em Minas para o Ciro. Muita água acho que vai correr ainda, né? Tem muita água para passar debaixo da ponte, e eu vejo que o Brizola falava uma coisa: as montanhas de Minas cercam Minas e o que acontece aqui dentro ninguém consegue entender lá do lado de fora. E aqui a gente sabe que vai chegar uma hora que vai começar a ter as definições dos nomes que aí estão. O presidente e o ex-presidente da Assembleia Legislativa, amigo meu particular, Diniz Pinheiro, fala muito isso. Está andando, ainda não tem, PP, não tem um partido definido e pode ter, filiar em qualquer outro partido para ser um candidato à presidência, ao governo de Minas. Nós temos, eu acho que a Assembleia de Minas, ela tem que mostrar que ela tem nome hoje para ter senador, ela tem nome hoje, quem passou ali, que tem um mandato, fez um mandato digno, que tem a ficha limpa. Isso foi até um projeto meu, a primeira ficha limpa do Brasil para o Executivo. Quem tem ficha limpa, quem passou pela Assembleia Legislativa e quem está na Assembleia Legislativa, nós temos sim bons nomes para concorrer ao Senado, para concorrer ao governo de Minas, para somar nessa próxima política. Mas a ideia, então, seria ter um candidato de qualquer maneira para ter esse palanque para o ex-ministro Ciro Gomes, deputado? Eu tenho certeza que o PDT precisa. O PDT precisa dar palanque para o Ciro. O Ciro tem que chegar em Minas Gerais e saber para onde que vai. O Ciro tem que chegar em Minas Gerais e falar o seguinte: o meu partido está aqui, nós estamos caminhando, nós estamos governando o governo de Minas. Isso ajuda. Tem estrutura partidária para isso, deputado? Tem estrutura partidária, eu acho que isso ajuda.
Isso ajuda, sem dúvida nenhuma, o presidente da República. Sem palanque, um presidente da República fica solto num estado igual em Minas Gerais. Eu acho que o que vai fazer em Minas Gerais, o PDT tem que fazer em todos os estados, principalmente se acabar a famosa coligação. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Deixa eu me dar uma só para me falar o seguinte aqui. Ó. Nós estamos com um problema da pesca hoje, na criação das tilápias. Hoje, na cidade de Morada Nova de Minas, a maior produtividade é a tilápia. E aí o governo incentivou essa criação e agora está proibindo. Por quê? Não existe outorga da água. Minas Gerais, a tilápia de Minas vai para todo o Brasil e Minas pode parar com essa criação. Então amanhã nós vamos estar com o presidente em exercício da Câmara Federal, levando a reivindicação desses criadores que criam tilápia hoje no Brasil. Eu acho que a Rádio Super tem que se inteirar mais e ajudar, porque olha aqui, ó, é sucesso sim a criação e a tilápia que a gente come hoje de qualidade, que é produzida hoje em Minas Gerais. E o governo federal está mandando parar por falta de outorga nessas águas, igual na represa de Três Marias. Muito bem. Deputado Alencar da Silveira Júnior, do PDT, que é também presidente do América. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Rodrigo, Delma e todos os companheiros da Rádio Super. E eu vou falar o seguinte, logo quando iniciou o trabalho aqui, é uma nova abertura, eu que saí do rádio, é uma abertura, eu acho que enriquece o patrimônio e ajuda todo o jornalismo mineiro. Eu acho que está de parabéns e é isso que a gente precisa. A gente tem que tirar o chapéu para o Vitório e toda a equipe da Editora Tempo, justamente por fazer e dar essa condição e uma emissora a mais para nós mineiros. Obrigado.